E como você falou mais cedo, o Reinaldo, o Flávio Bolsonaro, ele enviou uma carta para o governo de Donald Trump para pedir que os Estados Unidos não imponham essas tarifas de 25% aos produtos brasileiros. Nesse documento, que está endereçado ao secretário de Estado, Marco Rubio, o Flávio afirma que o Brasil atravessa um período grave de deterioração fiscal e econômica e que a imposição de novas tarifas causaria sérios prejuízos ao povo brasileiro. E olha, o presidenciável do PL ainda acrescenta o seguinte: escrevo, portanto, para reiterar formalmente o pedido que lhe fiz pessoalmente, que os Estados Unidos não imponham tarifas ao Brasil. Também nessa carta, o Flávio diz que, se eleito, vai colocar uma equipe, a equipe dele toda, à disposição do Rubio, para tentar firmar com os americanos um tratado de comércio e investimento benéfico para ambas as nações, um acordo construído sobre o livre mercado, o respeito mútuo e a aliança estratégica. Ainda no outro trecho dessa carta, ele faz um agradecimento ao governo americano por classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, que é uma medida que, na prática, a gente sabe, abre caminho para uma intervenção americana no Brasil e traz prejuízos ao país. Uma coleção de asneiras, e pode passar batido a muita gente aí, que ele disse que ele está reiterando o pedido que ele fez pessoalmente. Então, ele debateu mesmo isso com o Trump. Então, ele debateu tarifas com o Trump. É isso? O Trump anunciou para ele que estava pensando em botar tarifa no Brasil? Ele foi lá e disse, de joelho sempre, pelo amor de Deus, não faz isso. E levou uma joelhada no queixo, é isso? Mas, na carta, ele escreveu: o Brasil vive um grave processo de deterioração fiscal e econômica. Nossa dívida bruta do governo geral ultrapassou agora 80% do PIB, ainda não. Pela primeira vez desde a pandemia, alcançando 10,4 trilhões em abril, e as projeções do mercado apontam para um recorde de 83,7 e vai por aí afora. As contas públicas continuam registrando déficit primário, teve superávit agora no último trimestre, enquanto os pagamentos de juros da dívida atingiram níveis recordes e vai por aí. Eu lhe pergunto o seguinte, né? Que candidato à presidência vai a um país estrangeiro para atacar o seu próprio país? Porque aqui ele poderia chegar lá e falar assim, acho que a gestão econômica do governo Lula não é boa, não é competente. Agora, ir lá, você imagina, atenção, você não está conversando com seu amiguinho. Não é seu amiguinho. Ô, Flávio, ele não é seu amiguinho. Como, sei lá, o Eduardo e o Paulo Figueiredo são amiguinhos. O Pink e o Cérebro. Um dia um é Pink, outro é Cérebro, outro dia outro é Cérebro, outro é Pink. Nessa troca de papéis. Não, não é seu amiguinho de escola, cara. Seu amiguinho de folguedos. É uma relação entre países. Então você tem aqui um cara que se candidata à presidência do Brasil, envia uma carta expondo as fragilidades do país. Que fossem verdadeiras do modo como ele coloca. Isso é papel de alguém que é candidato a estadista? Candidato a presidente? Esse rapaz não sabe conversar de pé com o Trump? Não, né? É um troço absolutamente vergonhoso. Vergonhoso, vexaminoso. Essa carta é a evidência de que ele não pode ser presidente da República. Aliás, o Código Penal pune esse comportamento. Ele está se aliando a uma potência estrangeira contra o Brasil. Isso é fato. Eu acho que ele tem que ser investigado. Porque ele está se associando a um país contra
os interesses do Brasil. E está desesperado, porque agora está dizendo que o Lula incitou violência contra ele. Imagina, vamos lá, vai. Que a campanha do Flávio afirmou ontem que vai acionar o STF contra o Lula em razão de uma declaração dada pelo presidente durante aquele evento em Goiás que a gente mostrou ontem. Segundo o Flávio, o presidente teria cometido os crimes de ameaça e incitação ao crime ao atribuir à família Bolsonaro a proposta do governo norte-americano de impor essas tarifas de 25% sobre os produtos brasileiros. E no discurso, o Lula classificou como traidores da pátria aqueles que, segundo ele, buscaram apoio de autoridades norte-americanas para pressionar o governo brasileiro. Vamos relembrar a fala do Lula que gerou essa mobilização da campanha do Flávio Bolsonaro. Bota aí. Quando é ontem, eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%. Quando nós estávamos em negociação, quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump. Bem, o que eu quero dizer com isso? É que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem. Porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo: eu não falei nada. Todo covarde é assim, fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. E aí também chamou de família metralha, coisas de uma metralha. Nós já corrigimos ontem aqui a história de que o Joaquim Silvério dos Reis não foi enforcado, né? O enforcado foi o Tiradentes, o Joaquim Silvério e o Judas, né? Judas também morreu enforcado, traidor também, né? Aliás, tem a ver com a sua terra. O que o Judas, com as 30 moedas, ele comprou um terreno chamado Aceldama, né? E quando foi ferir a terra para arar, saiu sangue da terra, né? E quem tem um dos mais belos poemas da língua portuguesa feitos e se chama Aceldama é Mário Faustino, que nasceu onde? Rafael, no Piauí. Exatamente, o maior poeta do século passado no Brasil, né? Você vê, tudo tem a ver com o Rafael, no fim das contas. Eu só quero observar aí que o Lula ele errou um pouco no caso do Joaquim Silvério, que morreu rico, inclusive com dinheiro oriundo da traição. Se mandou de volta para Portugal, de Leiria, né? Ele errou como eu disse ontem no rádio, ele errou de Joaquim Silvério, mas ele acertou de Flávio, né? Ele acertou de Flávio. Porque, afinal de contas, todo esse exercício que fizeram é, sim, um exercício de traição aos interesses do país. Insisto, não é uma divergência que você tem, política normal. Eu quero privatizar a Petrobras, eu não quero. Eu quero cortar a verba da saúde, eu não quero. Eu quero reajuste real da aposentadoria, eu não quero. Não interessa, essas são divergências que as pessoas podem ter. Agora, não pode haver divergência sobre subordinar os interesses do país a uma potência estrangeira, Rafael. Isso não é uma diferença legítima que as pessoas possam ter, que os grupos políticos possam ter. De um lado, a gente tem a subordinação efetiva do país a um outro país. Do outro, você tem soberania.